O assunto hoje é extremamente sério, é uma epidemia mundial. O Brasil está nessa parte, os Estados Unidos principalmente, é de onde eu vou estudar a maior parte da estatística que tem lá. Olá, seja bem-vindo ao canal Plena Saúde. É uma satisfação poder conversar com você sobre o nosso bem mais precioso, a nossa saúde. Antes de começar, eu gostaria de falar que o canal Plena Saúde foi criado para poder compartilhar com você as melhores informações sobre como a alimentação pode impactar nossa saúde e como, através dela, você pode atingir a plena saúde. Se você tem esse objetivo de conquistar a plena saúde e longevidade, você está no canal certo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e, se gostar do vídeo, deixe um comentário e um gostei. No vídeo de hoje, o Dr. Lair Ribeiro vai dar uma verdadeira aula sobre uma nova doença que é a junção de obesidade com a diabetes. Ele vai explicar todas as complicações dessa doença e como tratar para que você possa eliminar definitivamente essa doença da sua vida. Assista até o final, porque todas as informações são bem importantes. E mesmo que você não se encontre nessa condição, você vai aprender a prevenir. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nós vamos conversar sobre uma nova doença, que a Organização Mundial de Saúde chamou de diabesidade. É aquela pessoa que é obesa e diabética. Diabesidade. Então, é a doença que mais cresce no mundo. E eu vou mostrar para você aqui que a diabesidade é uma doença curável, só que não se cura com remédio, porque ela é uma doença nutricional. Ela é devida à nossa nutrição. Nos últimos 20 mil anos, os cientistas detectaram que não houve nenhuma mudança no nosso genoma, no nosso DNA, mas houve uma grande mudança na alimentação. E, com isso, advém uma série de doenças. Uma delas sendo a diabesidade. A obesidade mais o diabetes. O Brasil, 40% dos brasileiros adultos têm sobrepeso, pesam mais do que deveriam. O índice de massa corpórea, que nós vamos discutir em detalhes depois, é acima de 25, mostrando que nós 40% dos brasileiros são sobrepeso. Estão acima do peso. Nós ainda não nos demos conta, não estamos percebendo que o sistema nutricional nos ensinado nos últimos 40, 50 anos está nos levando à doença. E isso precisa ser reestruturado. Então, essa aula aqui, ela vai mais ou menos na contramão do que você está acostumado a escutar. Porque a alimentação que é indicada aí não está funcionando. Se você busca os Estados Unidos, que tem estatística, 1/3 dos americanos é obeso. 1/3 dos americanos tem sobrepeso. Então, só 1/3 dos americanos são, desse ponto de vista, saudáveis. 25% das pessoas americanas entre 65 e 74 anos são diabéticos. 25% dos adolescentes americanos obesos são diabéticos. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, com a alimentação errada que nós temos, isso criou um problema, e esse problema está cada vez mais volumoso, e a esperança errada é de que isso vai poder resolver com remédio. Porque você que é diabético, você está na expectativa de que o desenvolvimento científico, médico, vai trazer um remédio que você vai tomar uma pílula e está resolvido o seu problema. E não é assim. Por outro lado, você que é diabético, se você cair a ficha para você, se você tiver a percepção de que é um problema nutricional e você mudar a sua nutrição, você cura o seu diabetes. Eles fizeram um estudo na Austrália, eles pegaram um grupo de aborígenas, que são os índios da Austrália, são chamados aborígenas, pegaram descendentes de aborígenas, que moravam na periferia de Sydney, na Austrália. Pegaram um grupo desses aborígenas, levaram eles de volta para a floresta, e por 3 semanas, 21 dias, eles tinham que comer a comida dos seus ancestrais. Comida de índio não tem açúcar. Isso não existe. Então, eles foram obrigados a comer sem açúcar, sem carboidrato, o que os ancestrais comiam, que ainda se encontra nas florestas da Austrália, pessoas ingerindo comida que ingeriam há 20 mil anos atrás. E em 3 semanas, a glicemia desses indivíduos, ou seja, a glicose no sangue, normalizou. Boa notícia para você, né? Agora, se você quer resolver isso no seu caso, você tem que se propor a mudar a sua alimentação. Você vai aprender aqui comigo, você tem que diminuir substancialmente a ingesta de carboidratos. Mas antes de chegar lá... Recadinho rápido para você que quer perder peso de verdade. Você já tentou de tudo e só acumulou frustração? Ou até conseguiu emagrecer, mas o peso voltou como um boomerang? Isso termina aqui e agora com o emagrecer definitivo. Esse é o programa de emagrecimento que vai transformar sua vida de forma rápida, segura e definitiva. Em apenas 21 dias,
você vai começar a ver resultados reais e duradouros. E sabe o que é melhor? Não precisa acreditar só na minha palavra. Vou deixar o link do vídeo da Larissa aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá ela conta como conseguiu eliminar impressionantes 40 quilos depois de colocar em prática o método emagrecer definitivo. Assim que terminar esse vídeo, clica lá e descubra como você também pode transformar a sua vida. Combinado? Agora, vamos continuar com o conteúdo que preparamos para você. Nós vamos gostaria de conversar um pouquinho com você sobre como tudo isso acontece. Nós temos um órgão chamado pâncreas, um órgão chamado tireoide e dois órgãos chamados adrenais, antigamente chamados de suprarrenais. Esses órgãos, a tireoide, o pâncreas e as adrenais, eles funcionam como se fosse um órgão só. Eles funcionam, eu chamado de uníssono. Eles funcionam em uníssono. É igual um jogo de xadrez. Você mexe no peão, você não mexeu só no peão, você mexeu no jogo inteiro. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver um problema tiroidiano, se eu tiver um problema pancreático, se eu tiver um problema adrenal, um interfere no outro. Essa tríade, pâncreas, adrenais, tireoide, é conhecido no nome de tríade 1, que é a porta de entrada das doenças. Quando o médico recebe no consultório um paciente com uma doença crônica, é porque essa doença crônica começou pela tríade 1. Ou um comprometimento do pâncreas, ou um comprometimento das adrenais, ou um comprometimento da tireoide, ou uma combinação disso, fazendo a pessoa ficar doente. O nosso foco aqui hoje vai ser em pâncreas, mas eu quero que você mantenha na sua mente aí que as adrenais e a tireoide também fazem parte desse jogo. Então vamos começar com os carboidratos. Nós temos nos nossos alimentos chamados macronutrientes, são 3. Os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Os carboidratos e as gorduras são conhecidos com o nome de alimentos energéticos. Eles nos dão energia para a gente viver. E as proteínas são alimentos estruturais. Tudo no nosso corpo é feito de proteína. Seus ossos são feitos de proteína, a sua pele, o seu sangue, os seus músculos, são estruturados em proteína. Proteína não é um bom alimento para gerar energia. Para gerar energia, você tem carboidrato e você tem gordura. O paciente que é diabético ou pré-diabético, porque muitos pacientes nunca chegam a ser diabéticos, ficam na área pré-diabética, mas têm comprometimento do mesmo jeito, ou seja, se eu sou pré-diabético, 2, 3 horas depois que eu almoço, 2, 3 horas depois que eu janto, esse aumento de açúcar no sangue durante esse período vai provocar um fenômeno chamado glicação. Você já na sua cozinha, você já colocou o leite na panela, já colocou o açúcar e já começou a misturar e esquentar e fez uma caramelização. Você fez um tipo de caramelo. Pois é, a temperatura nós já temos, nós somos animais de sangue quente, 36,6. A hemoglobina é uma proteína que está circulando no sangue, carregando oxigênio, é o carregador de oxigênio. E aí, se eu faço uma ingesta muito grande de carboidrato no meu almoço ou no meu jantar, aumento da glicemia, da glicose no sangue, a glicose se junta com a proteína e com o calor do corpo e forma uma proteína, uma hemoglobina glicada. E essa hemoglobina agora glicada, ela virou um ferro velho. Ela agora não carrega oxigênio mais. E você começa a ter uma coisa chamada hipóxia. Você começa a ter falta de oxigênio, chegando à célula, você não tem mais hemoglobina para carregar isso. Tá? E se sobrar glicose, ela é armazenada no fígado e nos músculos na forma de glicogênio. Então, e nesse processo, quando você ingere a glicose, você tem que fazer uso da insulina, que é o grande vilão da história aqui hoje. É a insulina. O problema não é a glicose aumentada, não é o açúcar aumentado no sangue. É que o açúcar aumentado no sangue aumenta a insulina. A insulina aumentada cria resistência. Vou fazer uma analogia para você. Se tem um barulho que está te incomodando, mas se esse barulho ficar lá o dia inteiro, no final do dia você já não escuta ele mais. Você cancela ele da sua cabeça. Se algo estiver te incomodando o tempo todo, chega uma hora que você se desliga daquilo. Se a insulina tem que aumentar porque você está ingerindo muito açúcar, muito carboidrato, essa insulina vai batendo no receptor dela e vai criando uma coisa chamada resistência insulínica, que é a causa do problema do diabético. O problema do diabético não é a glicemia, é a resistência insulínica. Hoje tem 5 estudos importantes no mundo mostrando que quando você normaliza a glicose no sangue, a glicose que você fica medindo no dedo, você normalizá-la, nos 5 estudos grandes, a normalização da glicose, os pacientes morreram mais quando normalizaram a glicose, comparado com aqueles que não normalizavam.
Porque o segredo não é baixar a glicemia. O segredo é baixar a resistência insulínica. E para baixar a resistência insulínica, eu tenho que mudar a minha alimentação. Eu tenho que ir de uma dieta rica em carboidratos para uma dieta rica em gordura. Eu sei que quando eu falo essa palavra, você provavelmente pode pertencer a um grupo chamado, que eu chamo de gordurofobia. Você tem medo da gordura. Primeiro, porque raramente você pensa que gordura aumenta colesterol. Primeiro, que colesterol não é gordura. Pá! Colesterol é um álcool. E segundo, o colesterol não é feito de gordura. O colesterol é gerado a partir de carboidratos. Tem nada a ver com gordura. Então, o pão que você come, a massa que você come, o doce que você come, além de aumentar a insulina, causar resistência insulínica, levar você a um quadro de pré-diabetes ou diabetes, ele também está aumentando o seu colesterol. Então, se você quiser baixar o seu colesterol, o que você tem que fazer é diminuir a quantidade de carboidratos que você está ingerindo. E quando você diminui a quantidade de carboidratos, você também emagrece e você também melhora o seu perfil glicêmico. Então, isso é muito importante você entender. Hoje, a insulina, você pode medir ela de manhã, o ideal ela está abaixo de 5, o normal, o ideal é de 2 a 5, apesar do exame de laboratório falar 23, o ideal ela está abaixo de 5. Quanto mais baixa ela tiver, até 2, é o ideal. Para baixo de 2 já não é ideal. Você deve conhecer pessoas extremamente magras, que comem o que querem e não engordam. Muitas dessas pessoas têm o contrário. Elas têm deficiência de insulina. Elas nasceram geneticamente com um gene que diminui a produção de insulina. Então, elas têm insulina de menos. E quem tem insulina de menos não consegue engordar. Quem tem insulina de mais, engorda. Toda pessoa obesa tem níveis de insulina altos. A insulina é um hormônio lipogênico. Ele engorda. Tá? Então, você tem a insulina basal, chamada basal, que você mede na parte da manhã, em jejum, depois de 8 horas, não é depois de 12. Muita gente faz o exame errado de sangue, porque a glicose e a insulina tem que ser medido com 8 horas de jejum. Se você mede com 12 horas de jejum, o resultado já não é válido, porque é claro que você vai passando mais tempo sem comer, a glicose vai baixando, e você pode pensar que a sua glicose está normal, e na realidade você ficou 12 horas sem comer. Então, isso aí é uma glicemia de 12 horas, não é uma glicemia de 8 horas. E todos os parâmetros fornecidos pelo médico para você são de uma glicemia de 8 horas. Então, a próxima vez que você for medir a sua glicose no sangue e a sua insulina no sangue, você tem que fazê-lo, levando em consideração 8 horas. E à medida que você aumenta a insulina, você aumenta a chamada índice de massa corpórea. A índice de massa corpórea é o seguinte, você pega o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura. Isso tem que estar abaixo de 25. Se der entre 25 e 30, você tem sobrepeso. Se der entre 30 e 35, você tem obesidade tipo 1. Se der entre 35 e 40, você tem obesidade tipo 2. E se der acima de 40, você tem obesidade mórbida, que são os pacientes que vão orientados para fazer cirurgia bariátrica. Então, você para ter uma cirurgia bariátrica, para você diminuir, reduzir o seu estômago, ou fazer um bypass intestinal, você precisa ter 40 de índice de massa corpórea. Então, olha o que está acontecendo no Brasil. Você é obeso, você está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica pelo SUS, você vai lá e o seu índice de massa corpórea é 37. E os médicos dizem para você, nós não podemos me operar porque o SUS exige que você tenha 40. Aí você, tá bom, deixa comigo. Você vai para casa e começa a fazer uma dieta de engorda. Você já é obeso e agora está fazendo uma dieta de engorda para atingir o número 40 para ser operado. Você acha isso um absurdo, mas isso existe com muita frequência no Brasil. Pessoas obesas tentando engordar mais ainda para poder cair na permissão lá para fazer a cirurgia bariátrica, que não é a solução também. Tá? Porque depois que você faz uma cirurgia bariátrica, você tem uma série de consequências para o resto da vida e você deve ter visto aí na televisão, as pessoas voltam a engordar. Infelizmente, a maioria volta a engordar. Então, essa não é a solução. A solução é muito simples. Eu não estou dizendo que é fácil. Ela é simples. Nem tudo que é simples é fácil. Andar num cabo de aço de um prédio para o outro é muito simples. É um pé na frente do outro. Só isso que você tem que fazer. Mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Curar diabetes é muito simples. É só você diminuir drasticamente a sua ingestão de carboidratos. Não é fácil. Por quê? O açúcar, o carboidrato, vicia mais do que cocaína. Eles fizeram estudo em ratinhos, em camundongos, onde eles colocavam um pratinho com açúcar, um pratinho com cocaína, e misturado com água, a água, do jeito que o gato, o ratinho, o camundongo bebê, e os camundongos filmavam, eles passavam muito mais tempo na água que tinha misturado açúcar do que na água que tinha misturado cocaína. E foi mostrado que é mais viciante.
Nós estamos viciados em açúcar e não nos damos conta disso. Nós alteramos o nosso paladar para fazer isso. E quando você tem esse açúcar, você tem um aumento de resistência insulínica. Você pode fazer o seu exame de glicemia, o seu exame de glicose, e ele está normal. Mas não quer dizer que você não esteja comprometido com um quadro pré-diabético. Porque você tem que fazer o que se chama prova de esforço. O meu coração pode estar normal, o meu eletrocardiograma pode estar normal, eu subo numa esteira ergométrica, eu ando a uma velocidade grande e, de repente, aparece um problema no meu coração que no repouso não tinha. A mesma coisa, a analogia, você pode fazer para o pâncreas. Eu posso simplesmente medir a sua açúcar no sangue de manhã em jejum, depois de 8 horas de jejum, chama glicemia de jejum, e ela está normal, mas eu posso te enviar para um laboratório e você fazer um teste de tolerância à glicose oral, onde eles vão te dar 75 gramas de glicose em 300 ml de água, e você vai tomar, e eles vão medir a sua glicose no sangue por 2 horas, 2 horas e meia, a cada 30 minutos, e de repente vai estar aumentado, vai estar elevado. E lá na glicemia em jejum não tinha nada. Então, só pelo fato de você ter a glicemia em jejum normal não quer dizer nada. Só tem garantia que está tudo certo se a sua insulina for menor que 5 em jejum. Aí você não precisa fazer mais nada, aí é garantido. Tá? E você aprendeu, e todo mundo segue, que o seu açúcar no sangue não pode passar de 99 miligramas por decilitro. Só que eles têm estudos mais recentes mostrando que aquelas pessoas que têm 92, seguidas por 10 anos, a maioria desenvolve diabetes, ou pré-diabetes. Então, isso é muito importante você entender esse processo. Mas eu estava dizendo que tem estudos, tem 5 estudos, o ACCORD, o ADVANCE, o VAST, o ORIGIN e o TECOS, que eu feito em 2015. São estudos mostrando que, apesar de você controlar a glicemia, a pessoa controlou a glicemia, mas morreu mais do que aqueles que não trataram a glicemia. Então, o foco não é tratar a glicemia. O foco é tratar a resistência insulínica.